O profeta diz que ele chega a dizer isto aqui no parágrafo. Deixa eu frisar bem isso aqui, porque é muito importante. Mostra a seriedade. Parágrafo 21. Ele diz que Jesus chegou a dizer que qualquer palavra proferida contra o Filho do Homem seria perdoado, mas contra a obra do Espírito Santo, não. Nem nesta vida, nem no porvir. Então a pessoa parte daqui já sob condenação. Pode ir lá pastorar, pode impor as mãos, pode fazer o que for. Se ele teve a infelicidade de se levantar contra a obra do Espírito Santo e classificá-la como falsa, como a heresia, ele é um devedor diante de Deus. Que é blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir uma obra de Deus ao diabo, né? Dizer que aquilo é errado. Mas eu quero mais ler, gente, porque eu tenho aqui a mensagem em mãos, a mensagem Deus comissionando Moisés, sobre aquele combate ali no Coliseu, no Texas, em Houston, né? Irmão Bolzort, o senhor de 80 anos de idade, veterano, disse: irmão Brano, foi lido aqui pelo nosso pastor, eu acho que na mensagem abandonando tudo, ele disse: não, irmão Brano, deixa ele lá, porque isso não pode ficar assim não. Irmão Brano, irmão Bolzort, não vamos perder tempo com isso não, para quê, né? Mas por fim, irmão Brana, dirigido por Deus, disse: vá, mas me prometa, não vai cair na baixaria não vai no espírito dele não, porque o espírito dele é baixo. Então, a partir do parágrafo 38, naquela noite o irmão Bolzort se levantou e disse, ele já estava ali, né, no Coliseu: prometi que não haveria discussão, e havia milhares de pessoas apertadas, dá para verem na foto dos livros de vocês. Ele disse: eu não creio em discutir, mas tenho 600 escrituras anotadas aqui que provam que... Agora isso é muito bonito. Como que o Bolzort reconhecia o ministério do irmão Brana? Ele usa assim, ó, que provam que a atual atitude de Cristo. Ele não diz a atitude do irmão Brana. Ele diz que provam que a atual atitude de Cristo para com as pessoas é a mesma que ele sempre foi. Ele tinha 600 escrituras ali. E se o senhor Dr. Best, que era da Batista, né, que estava desafiando o irmão Brana ali, o irmão Bolzort tomou essa briga. Se o Dr. Best puder tomar uma dessas escrituras e pela Bíblia provar o contrário, não teremos debate. Eu me sentarei e direi que estou errado. O irmão Bolzort falando. Foi uma declaração bem ampla. Ele disse: a verdade, a vontade, Dr. Best. E ele disse: cuidarei disso quando ele chegar aqui. Convidou o irmão Best. Assim o senhor Bolzort disse: bem, Dr. Best, vou lhe perguntar uma coisa, e se o senhor me responder sim ou não, caso encerrado. Isso diante de milhares de pessoas sentadas ali de diversas igrejas e denominações, inclusive da igreja do Dr. Best, do reverendo. Deixemos o irmão Brana vir aqui. Deixemos o irmão me responder sim ou não, caso encerrado. Deixemos o irmão Brana vir e orar pelos enfermos. Pronto. E ele disse: o senhor me responderá? Ele disse: vamos ouvir o que tens a dizer. Ele disse: os nomes redentores. Olha o que o irmão Best fez. Pirou. Irmão Bolzort fez algo que irou o Dr. Best. Porque colocou ele numa situação que, como Jesus fez com aqueles homens que perguntaram com que autoridade ele fazia aqueles sinais.
Aí Jesus disse: então tudo bem, eu vou responder, mas se vocês me responderem primeiro a minha pergunta, o batismo de João era dos homens ou dos céus? Aí eles não puderam responder. Se dissermos que era dos homens, as pessoas que creem em João Batista vão se revoltar contra nós, porque João Batista tinha muitos seguidores. Se dissermos que era do céu, ele vai dizer: então por que vocês não creram? Então Bosworth estava aqui nessa situação, sob a unção de Cristo, e disse isso para ele: os nomes redentores de Jeová foram aplicados a Jesus, sim ou não? Ei, sim ou não, doutor Best? Só me responde. Aí o irmão Branham diz: isso bastou. O irmão Branham aí: bem, se ele dissesse sim, bem, ele é Jeová Rafa, assim como é Jeová Jirê. Se ele dissesse, se ele não é Jeová Jirê, ele não é Salvador. Ele não o era Senhor, então procurem outro Salvador, já que ele não é Jeová Jirê, então ele não é Jeová Rafa. E se ele é Jeová Jirê, ele é Jeová Rafa. E todos os nomes redentores lhe pertencem, porque ele é a redenção de Deus para a raça humana. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Isso pegou o Dr. Best. Ei, o que eu vou responder aqui? Ora, ele disse: Dr. Best, estou um pouco surpreso que o senhor não possa me responder uma das minhas mais pequenas e fracas perguntas. Quer dizer que tinha mais. É a mais fraca, Dr. Best, que eu estou te perguntando aqui. Senhor, nós nem começamos. O senhor não tem resposta. O negócio foi ficando acalorado. Assim ele continuou dizendo: espere até eu chegar aí. O irmão Bosworth disse: muito bem, sacrificarei meu tempo para que o irmão possa vir e subir. Assim, quando o homem se levantou e os moderadores, que eram os que coordenavam lá a conversão, lhe deram a plataforma, e ele pregou um ótimo sermão campbelita. O senhor Best pregou lá. O irmão Branham diz: eu fui criado no berço batista, eu sei qual é a doutrina dos batistas. Vou pulando alguns trechos aqui. Então, depois de um tempo, ele continuou dizendo: e os moderadores o chamaram a descer. Foi pouco tempo. Dr. Best, volta para o seu lugar, senta lá. Foi convidado a descer. Ele não respondeu uma pergunta ou nada, e ele ficou bravo. Dr. Best, reverendo, e se virou e deu um tapa no rosto de outro pregador. É o que acontece. Ele se irou tanto que algum companheiro falou: vamos descer, não está pegando bem. Ele desferiu um tapa no rosto do pregador. E ele tinha contratado o estúdio Douglas de Houston para vir e tirar 6 fotos 20 por 25 dele, com acompanhamento brilhante. Agora, foi esta afirmação: disse: olha o que do reverendo Best, pregador, pastor. Esse nome tem peso, gente. Quando uma pessoa diz: eu sou pastor, isso pesa. Que alimento ele vai dar para a igreja dele? Como é que ele vai usar o púlpito dele? Para quê? Porque a igreja está dizendo para ele: o Senhor é um bom pastor, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Então a igreja espera daquele homem alimento espiritual, ânimo, coragem, manifestação do Espírito, não a manifestação de um espírito contrário ao Espírito Santo, com revoltas e coisas mais, que só Deus sabe, né? Então, olha o que ele falou que iria fazer com o irmão Bosworth. Vou esfoliar aquele velho, tirar a pele dele e pendurá-la a pele na porta do meu escritório.
esfregaram um pouco de sal nela como um memorial de cura divina, que ele estava criticando. Aí o irmão Branham disse: parece um cristão, não parece? Um ato cristão, uma palavra dura dessa, o irmão Branham disse: parece ser um cristão, não parece? Assim ele disse isso sobre o irmão Bosworth. Mas o esfoliamento foi ao contrário. Quem estava sendo esfoliado lá era ele. Então, ele disse: ninguém crê nisso, Dr. Best, a não ser um bando de fanáticos, um bando de santos roladores que creem nisso. Então, aí diz que o Raymond era uma pessoa que estava lá, não sei se conhece ou não, muitos de vocês o conhecem. Ele disse ao moderador: posso dar uma palavrinha? O outro levantou, o tal de Raymond. Disseram sim. Ele disse: esse grupo de pastores batistas aqui, a Convenção Batista do Sul enviou este homem aqui? Quem é que é responsável pelo Dr. Best? Esse Raymond levantou e fez a pergunta. Sim ou não? Ninguém dizia nada. 30 mil pessoas lá. Vocês o enviaram? Ele chega a perguntar: vocês enviaram este homem aqui? Que desfere um tapa no ministro, desrespeitando esse ministro? Tem muitas maneiras de desferir um tapa numa pessoa. Assim um porta-voz se levantou: ele veio por conta própria. Alguém levantou lá no meio, lá, disse: ele veio por conta própria. Bem, disse, isso é diferente. O Sr. Best continuou: os batistas não creem em tal tolice, disse, nada além de um bando de santos roladores. O irmão Bosworth disse: espere aí. Ele disse: agora alguém aqui, nessas 2 semanas, olha o que mexia com aquele homem, de uma maneira nata, equilibrada, fazendo justamente o que o irmão Branham pediu. O irmão Bosworth, não perde o equilíbrio lá, não. Ele diz assim: há alguém aqui nessas 2 semanas que o irmão Branham tem estado aqui, que poderia mostrar uma declaração de que foi curado por Deus desde que o irmão Branham chegou aqui, e que poderia provar que está curado, e é membro ativo dessas igrejas batistas? Estou citando que na época o irmão Branham citou. Poderiam se levantar? 300 se levantaram. E enquanto eles, o irmão Bosworth vira para o Best: enquanto esses aí, irmão Best, foram comprados, é que nem eleição, né, foi comprada. Eles foram comprados. O Sr. Best disse: gente, a cegueira é uma coisa triste. Eles matam mesmo. Não tem misericórdia, não tem amor por ovelha nenhuma. Está pouco se lixando por almas. Está pouco se lixando por igreja, pelos membros que estão lá. Está pouco se lixando. Você vê um ajuntamento, é só uma coisa, liderança, é só isso que querem. E o pastor Joaquim disse: o homem que faz isso é porque ele nunca teve liderança. Moisés não teve que brigar pela liderança dele. É óbvio que uma vez que você tem convicção de onde que Deus te colocou, é seu dever proteger aquilo. Você é um querubim naquela hora. Você tem que proteger. Ele diz: qualquer um pode testificar qualquer coisa, e isso ainda não está certo. Dr. Best. Por fim, vou mais para frente aqui. O irmão Bosworth disse: agora, eu teria vergonha disso, irmão Best.
Ele disse: o irmão Branham não afirma ser curador divino. Se pregar a cura divina faz dele um curador divino, pregar a salvação faz do irmão, do Senhor, um salvador divino? Ele responde: claro que não. Nem o irmão Branham quer ser chamado de curador divino, irmão, senhor reverendo. Ele não afirma ser, só prega cura divina porque está na palavra, e não se pode sustentar nada que não esteja na palavra. Velhinho de 80 anos, posicionado, colocando um homem mais novo do que ele para ficar quieto, rapaz. Você não sabe onde você está colocando o seu dedinho, não. Isso é brasa viva, essa mensagem é brasa viva. Isso aqui contém as tábuas, contém o maná que não desvanece. Isso aqui é uma arca espiritual. Por isso que, à medida que você saber lidar com isso aqui, é só bênção, irmão. É só vitória. Derrota para o inimigo. Não tem outra. Aquele homem que não era do exército, que não era de Israel, eu já até disse isso aqui, que ele recebeu a arca, quando Davi tentou levar a arca da maneira que é errada, e aquele homem, aquele sacerdote morreu lá, e eles mandaram que levasse a arca para a casa daquele homem filisteu, que havia feito a profissão de servir ao Deus de Israel. E ele estava doente, diz a Escritura, e ele foi curado pela presença da arca. Essa mensagem é uma arca. Ela pode trazer maldição em muitas vidas, sabia? Pode, porque muitos morreram quando tocaram nela. Muitos morreram, muitos se deram mal quando ela estava lá onde ela não deveria estar. Pregar ela da maneira errada é colocar ela onde Deus não pôs. Tentar infiltrar uma doutrina que não está de acordo com o que Deus te entregou, nos entregou através do profeta, é querer colocar a arca em um lugar que Deus não mandou pôr. Protocolo de arrebatamento, mas que coisa, gente, isso é brincar com Deus, é zombar da cara de Deus, me perdoe a expressão, é zombar da arca de Deus. Nós temos o protocolo.